50 bilhões de reais evaporados. O fundo garantidor pagando a conta com o nosso dinheiro. Mas o verdadeiro escândalo não está no colapso financeiro. Está em quem tentou segurar o banco enquanto ele afundava. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, como relator do caso, enquanto seus próprios irmãos negociavam milhões com um fundo no centro da fraude. Um resort de luxo no meio do nada, viagens de jato, sigilo absoluto. E uma pergunta que ninguém quer responder em voz alta: quando o poder se protege, quem protege a gente? No dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central do Brasil finalmente decreta a liquidação extrajudicial de todo o conglomerado Banco Master. Banco Master S.A., Master Investimentos, Let's Bank, Corretora Master e semanas depois, também a Will Financeira. De uma vez só. O rombo estimado? Entre 47 e 50 bilhões de reais. O maior da história do sistema financeiro brasileiro. Maior que o Banco Nacional. Maior que qualquer outro colapso que o país já engoliu. O Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, já desembolsou mais de 26 bilhões até agora. E a conta final pode chegar perto dos 50 bilhões. Quem paga? Os bancos. E quem paga os bancos? Nós. Você. Eu. Todo cidadão que mantém conta, que paga empréstimo, que tem dinheiro guardado. Todo brasileiro que trabalha honestamente e vê seu dinheiro ser usado para cobrir a farra de uma quadrilha protegida pelo poder. Mas isso não foi um acidente, não foi má gestão, não foi um banco que prometeu o céu e entregou o inferno. Isso foi uma fraude deliberada, uma teia criminosa montada para sugar bilhões do povo e enriquecer uma rede de figurões intocáveis. Uma teia que chega direto ao coração do Supremo Tribunal Federal, envolvendo 2 ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Tudo começa com um homem, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso preventivamente no final de 2025, na Operação Compliance Zero. Acusado de fraudar carteiras de crédito, inflar patrimônio artificialmente, vender papéis inexistentes e usar uma cadeia de fundos para lavar dinheiro e enganar o mercado. A estratégia era simples e diabólica ao mesmo tempo: oferecer CDBs com juros absurdamente altos, atrair dezenas de milhares de clientes desesperados por rendimento. E para pagar esses juros impossíveis, criar e vender carteiras de crédito fictícias. Bilhões e bilhões de reais que na prática não existiam. Mas para fazer tudo isso funcionar, era preciso uma máquina muito bem montada. Entram em cena as gestoras de fundos, principalmente uma: a REAG Investimentos. A REAG criava fundos, muitos fundos. Fundos que compravam carteiras de crédito do próprio Banco Master. Fundos que compravam cotas uns dos outros. Um grande espelho de ilusão financeira. Uma pirâmide disfarçada de investimento sofisticado. E dentro dessa máquina de fundos, existia um nome que chamou a atenção da imprensa, da Polícia Federal e de qualquer um que começou a fazer as contas. Fundo Arlen. Um fundo com um único cotista, administrado pela REAG, e que, em setembro de 2021, fez 2 aportes de 10 milhões de reais cada. Total, 20 milhões de reais. Para quem foi o dinheiro? Para 2 empresas muito específicas: Tayaya Administração e Participações e DGEP Empreendimentos. Empresas que controlam o famoso Tayaya Aqua Resort. Um empreendimento de altíssimo padrão em Ribeirão Claro, no norte pioneiro do Paraná. Às margens da represa de Chavantes, conhecida como Angra Doce, com 400 quilômetros de águas cristalinas, cachoeiras, ilhas exclusivas e relevos montanhosos no rio Paranapanema. Imagine um paraíso náutico de luxo
inacessível para o povo que paga a conta. Piscinas climatizadas e aquecidas, somando mais de 5.000 metros quadrados, com toboágua gigante e aquaplay infantil. Marina para jet skis e lanchas. Heliponto privativo. Praia artificial. Quadras de tênis, vôlei, beach tênis, trilhas ecológicas, saunas, academia, salão de jogos e brinquedoteca. Equipe de recreação profissional para crianças a partir de 4 anos, com recreadores animados e programação diária segura. Restaurante Gran Tayayá, com pensão completa. Gastronomia refinada. Pizzaria, choperia, temaqueria, hamburgueria e bares. Acomodações de elite. Apartamentos privilege com lobby exclusivo, suítes com cama king, mini cozinha equipada, sala com sofá-cama e varanda panorâmica para a represa. Casas de luxo com 3 suítes, sala, cozinha e sacada com piscina privativa. No modelo de multipropriedade, cada casa é dividida entre 13 cotistas. Uma cota custa até R$750 mil e dá direito a 4 semanas por ano. Diárias para não cotistas partem de R$1.217 e chegam a R$2.782 em feriados como Carnaval. Nota 4.7 no Google, com 2.000 avaliações, exaltando o refúgio familiar em meio à natureza exuberante. Um dos 10% melhores hotéis do mundo. O resort foi lançado em 2008 pelo primo de Dias Toffoli, Mário Humberto Degani, e pelo advogado Paulo Humberto Barbosa, ex-defensor da JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Barbosa assumiu o controle total em fevereiro de 2025, comprando a fatia da Maride Participações, dos irmãos Toffoli, por 3 milhões e 5 milhões. Degani saiu em setembro de 2025. Mas os laços com a família Toffoli vão muito além. Os irmãos José Carlos Toffoli e José Eugênio Toffoli, via Maride, detinham 1/3 do resort. Em 2021, venderam metade para um fundo ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, pastor evangélico e investidor no mesmo empreendimento. Em 2025, venderam o resto para Barbosa. Ainda assim, cada irmão mantém uma cota de hospedagem em uma das casas de luxo, direito a 4 semanas por ano cada, 8 semanas combinadas. Eles podem usar, alugar ou ceder. O próprio ministro Dias Toffoli frequenta o local usando essas cotas, mas não é sócio formal. Ele passou pelo menos 168 dias no resort desde dezembro de 2022. O STF e o TRT2 gastaram 450 a 550 mil em diárias de segurança para equipes de 25 servidores. 128 a 595 diárias em 16 viagens entre 2022 e 2025. O Estadão foi ao endereço da empresa chamada Maride Participações, registrado na Junta Comercial de São Paulo. Lá encontrou uma casa de 130 metros, onde José Eugênio Toffoli mora com a esposa. Cássia Pires Toffoli disse ao jornal que nunca soube que a casa foi sede da Maride e que não tem conhecimento de qualquer ligação do marido com o resort. Ô moço, dá uma olhada na minha casa. Você tá vendo aqui?
Sim. Tá vendo a situação na minha casa? Aí você entrar dentro, você vai ficar assustado. O que tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos, e eu não sei de nada, que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Em 2021, os irmãos de Toffoli venderam, por intermédio da Marite, parte das cotas que tinham no resort por mais de 3 milhões de reais. A venda foi feita para o Arlim, um fundo controlado pela REAG, administradora de investimentos ligada ao Banco Master. Segundo o Banco Central, a REAG e o Banco Master montaram um esquema de operações combinadas para que o dinheiro circulasse entre fundos previamente organizados. Em agosto do ano passado, a REAG foi alvo de busca e apreensão em uma mega operação contra o crime organizado que mirou o esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A operação foi batizada de Carbono Oculto. A REAG também é investigada no inquérito comandado por Dias Toffoli. O inquérito foi para o STF por determinação do ministro, após pedido dos advogados de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Desde que assumiu o caso, Dias Toffoli decretou sigilo absoluto na investigação. Marcou uma cariação entre o dono do Master e um diretor do Banco Central que conduziu o processo de liquidação do Master. Reclamou da atuação da Polícia Federal e escolheu peritos da corporação para analisar material apreendido. Hoje, reportagem do jornal O Globo revelou que o STF pagou 128 diárias a seguranças em viagens durante feriados, finais de semana estendidos e recesso do judiciário para a região onde fica o resort Itaiaiá, entre 2022 e 2025. O custo total das diárias foi de R$ 460 mil. Em geral, ministros do Supremo viajam acompanhados de segurança. Uma casa específica, apelidada de Casa do Toffoli, opera sem licença ambiental obrigatória para a área construída atrás do edifício principal. Na última visita, na festa de Ano Novo, não cobraram consumo dos convidados. O Fundo Arlim, representado por Silvano Gerstel, executivo da REAG investigado na Operação Carbono Oculto por supostos laços com o PCC, injetou os 20 milhões de reais em 2021 e manteve participação societária nas empresas do resort até pelo menos maio de 2025, quando o empreendimento era avaliado em 4,4 milhões nos balanços. Auditores alertaram falta de documentos para validar os valores. Em novembro de 2025, o Arlim liquidou e transferiu 33 milhões de reais em cotas para a offshore Egide 1 Holding, em paraíso fiscal. E a teia se fecha ainda mais. Dias antes de assumir a relatoria do inquérito do Master, em 28 de novembro de 2025, Toffoli viajou de jato particular para Lima, Peru, assistir a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. No avião de Luiz Oswaldo Pastore, empresário e ex-senador. O advogado Augusto de Arruda Botelho, defensor de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, preso na operação. Também estavam o ex-deputado Aldo Rebelo e o piloto. Toffoli foi sorteado relator no mesmo dia, impôs sigilo absoluto e depois transferiu o caso para a PGR. A PGR arquivou o pedido de afastamento por essa viagem. Resumindo até aqui, um fundo ligado à cadeia de fraudes do Banco Master comprou participação milionária no resort de familiares do ministro, que pouco tempo depois se tornaria o relator do principal inquérito que investiga exatamente esse caso. Coincidência? Talvez. Mas as coincidências continuam aparecendo e fedem. Enquanto tudo isso acontecia, o que o ministro Dias Toffoli fazia no Supremo? Em dezembro de 2025, ele assume a relatoria do inquérito que investiga o Banco Master e toda a sua cadeia de irregularidades. E o que ele faz a partir daí? Determina sigilo absoluto sobre o processo. Prorroga o inquérito. Limita o acesso da Polícia Federal às quebras de sigilo e aos celulares dos investigados. Determina a acariação entre técnicos do Banco Central e executivos do Master. E,
Por fim, envia as provas para a Procuradoria-Geral da República, tirando o caso de uma investigação direta no Supremo. Tudo isso, enquanto a família dele tinha negócio direto com um dos fundos, que está no meio da investigação. O ministro nunca se declarou suspeito. Nunca se afastou. O ministro do Supremo pode ser relator de um processo que envolve uma cadeia financeira que repassou dezenas de milhões para empresas de seus próprios irmãos? E se a resposta for não, por que diabos ele continua lá? E enquanto Toffoli atuava como relator, outro ministro do Supremo também se aproximou do caso, Alexandre de Moraes. Segundo reportagens investigativas, no mesmo dia em que o Banco Central analisava a possível venda do Banco Master para o BRB, uma operação que poderia salvar o banco da liquidação, o ministro Alexandre de Moraes telefonou 6 vezes para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. 6 ligações em um único dia. O objetivo, segundo fontes, era obter informações e pressionar sobre o andamento da operação de venda que poderia evitar a intervenção definitiva. Agendas oficiais não registraram todas essas ligações. Moraes nega qualquer interferência indevida, afirmando que os contatos tratavam de outros temas, como a Lei Magnitsky. Mas as fontes são claras. Ele queria saber e influenciar. Mas o envolvimento não para nas ligações. O escritório de advocacia Barsi de Moraes Advogados, pertencente à esposa do ministro, Viviane Barsi de Moraes, assinou um contrato com o Banco Master, no valor total de R$ 129 milhões. O pagamento estava previsto em 36 parcelas mensais de R$ 3,6 milhões cada, a partir de 2024. O contrato era genérico. O escritório deveria representar o banco onde for necessário, sem vinculação a processos específicos. Viviane Barsi de Moraes chegou a atuar diretamente em nome do Banco Master em uma queixa-crime apresentada por Daniel Vorcaro e também representa o banco em investigação judicial que foi remetida ao STF e relatada por Dias Toffoli. Daniel Vorcaro determinou prioridade no pagamento ao escritório de Viviane, mesmo com o banco já em crise grave. Assim se fecha uma teia ainda mais densa e podre. Daniel Vorcaro e o Banco Master fraudando bilhões. Fundo Arlim ligado à Reag, que injeta 20 milhões no resort Taiaiá. Família do ministro Dias Toffoli como sócia no mesmo resort de luxo. Toffoli como relator do inquérito, impondo sigilo absoluto e limitando a PF. Alexandre de Moraes, com 6 ligações ao presidente do BC, no momento crítico da venda que poderia salvar o banco. Esposa de Moraes, com contrato milionário de reais, 129 milhões, com o mesmo banco investigado. 2 ministros do Supremo. Um banco em liquidação bilionária. Uma família beneficiada por fundo ligado à fraude. Um escritório de advocacia recebendo dezenas de milhões do banco fraudador. E o contribuinte pagando a conta final via FGC. Nenhum dos dois se declarou suspeito. O inquérito foi transferido para a PGR. Pedidos de investigação contra Moraes e esposa foram arquivados. Master caiu, mas a quadrilha que o sustentava permanece intacta, sentada nas cadeiras mais altas do judiciário. A pergunta que não cala é brutal. Quando 2 ministros do Supremo Tribunal Federal têm laços financeiros, familiares e operacionais com um banco que roubou dezenas de bilhões, quem fiscaliza os fiscais do poder? Até onde vai o abuso quando o poder se protege de si mesmo? Enquanto isso, o rombo segue crescendo. O FGC segue pagando. Os bancos seguem sendo chamados para cobrir o buraco. E o dinheiro que sai do bolso dos bancos, no final das contas, sempre sai do bolso da população. Esse caso não é sobre um banco que quebrou. É sobre quem tentou segurar o banco
enquanto ele já estava caindo. É sobre quem se beneficiou da máquina que inflou o patrimônio artificialmente. É sobre quem continua sentado na cadeira mais alta do judiciário, enquanto a sociedade assiste, atônita, e paga a conta. Porque quando um banco quebra, a gente perde dinheiro. Quando um sistema inteiro protege quem quebrou o banco, a gente perde muito mais. A gente perde a confiança. A gente perde a esperança. E principalmente, a gente perde a certeza de que ainda existe justiça de verdade no Brasil. Master caiu, mas a teia que o protegeu ainda está de pé. E enquanto ela existir, o Brasil continua sendo roubado.